o vídeo. Consegui subir vários vídeos e estou com problema de novo na disciplina de segunda-feira. Então, peço um pouquinho de compreensão. Me sinalizem quando não aparecer para vocês, para ver se está sendo a questão do meu computador, que meu computador está bem complicado, certo? Então, vamos lá, pessoal. A partir da semana que vem... Ele pegou corona, Carol? Não, mas ele tá quase me passando, assim, porque o bichinho tá terrível. Tá tensa a situação com ele aqui. Coitadinho, né? Da época do meu estágio. Na época do meu estágio, eu tenho Tá um na hora de dom, trocar, gente. então, né, Carol? Tá, né? Mas a gente resolveu casar. Que difícil. Então... Fala nisso, como ficou o casamento? Casamento eu mudei para agosto. Ia casar esse sábado, gente. Se eu fosse uma pessoa depressiva, tava terrível. Ia casar esse sábado. Eu mudei tudo para agosto, consegui mudar tudo para agosto. Mas eu estou pensando seriamente em mudar de novo. Eu acho que deveria mudar para setembro, outubro, viu, Carol? Na verdade, pela perspectiva do que eu tô vendo, Paula, pro ano que vem. Pode ser também. Porque o jeito que tá fazendo a organização em relação ao combate desse coronavírus, eu acho que tá arregaçando demais, entendeu? A gente tinha uma perspectiva, depois começou todo mundo muito perdido, quem tá na linha de frente, não ligo na linha de frente, assim, trabalhando nos hospitais, mas eu digo assim, principalmente o Ministério, né? Então, assim, eu acredito que em agosto a gente ainda vai estar complicado, porque aqui já começou a sair notícias que já está começando a segunda leva na China, e lá na China está começando a segunda leva com a mutação do vírus. Eu vi isso mesmo, achei que não fosse real, porque é tanta coisa bagunçada que a gente não dá para acreditar. Não, já está começando a contaminação, porque assim, qual que é a perspectiva? É 3 levas, né, mais ou menos até a vacina. Então, a primeira leva seria agora, que a gente está vivendo, desde o momento que começou. Então, daria a primeira leva ali maio e junho. Mas como está tudo muito perdido, minha crença, ok, eu não li isso em relação ao prolongamento disso, mas pelo que eu ando vendo, pelo que eu ando analisando, eu acho que até agosto a gente ainda vai estar vivendo a primeira leva. E assim que a gente sair da primeira leva, a gente já vai estar dando início na segunda. Então, acho que vai dar uma emendada aí. Esse ano Carol, vai ser como vai ficar esse ano para nós, então, Carol? Esse ano vai ficar típico para o mundo, né? Vai ser um Não é só a pós-vida, gente que tá virando. A gente vai ter 2 mundos, gente. O mundo antes do Covid-19 e o mundo depois do Covid-19. E para o ano que vem já tem uma perspectiva aí da terceira leva, né? A gente vai ter essas levas até descobrir aí a vacina. Para o ano que vem... Eu ouvi umas pessoas falando em alguns estudos que depois do Covid, provavelmente pelo histórico que já teve atualmente no mundo de pandemias, depois do Covid vai vir uma pandemia pior do que a do Covid ainda. Eu não vi nada assim do meio científico, né? Mas eu já vi bastante teorias, né? Aonde dizem que é daqui para o resto, né? Vai ficar sempre assim. A gente reza para que não fique, porque eu, sinceramente, não sei vocês, isso daí é uma declaração pessoal minha, mas isso não está me fazendo nem um pouco bem, né? Nossa, acho que de maneira geral, para ninguém, né? Porque agora até as crianças, tadinha, estão sentindo, né? Porque no começo, para eles estava tudo bem, estava em casa, faz uma coisinha dentro de casa ou outra. Mas agora você já não tem mais o que fazer, né? Tem uma aluninha lá da escola que ela tem seus 2, 3 anos. Ela começou a roer as unhas do pé e tá deixando na carne viva. Então, assim, a criança, ela demonstra ansiedade por outros aspectos, né? Ela puxa cabelo, puxa sobrancelha, ela rói unha. Então, ela não consegue falar, nossa, mamãe, eu tô aqui desesperada, eu tô ansiosa. Não, ela vai demonstrar de alguma forma, porque ela não sabe ela mostra de outra forma. Exatamente, ela não sabe expressar. Carol, então, por mais, assim, né, no seu pensar, não digo cientificamente, assim, que nem eles falam de reabrir comércio, negócio de escola. Então, isso não pode, a escola em si, ela não pode voltar, então, tão cedo, então. Você entende que ninguém sabe o que vai ser? É tudo muito novo para todo mundo. Por exemplo, a França abriu... Gente, eu vou dar só mais 5 minutos para isso, porque a gente tem que começar a aula. A França abriu, por exemplo,
as escolas. Tá voltando aos poucos, né? Em uma semana voltou a propagação de contaminação. Eles fecharam de novo. Então, assim, porque a gente não sabe como vai ser. eu estava conversando com uma auxiliar lá da escola, né? Porque uma coisa é você ter o comércio aberto, né? As lojas, não digo shopping, mas as lojas de uma maneira geral. E você se cuidar e os comerciantes também se cuidarem para isso, né? Se prevenir para isso e a gente se prevenir. Outra coisa é você ter uma sala, que nem se a gente pensar numa escola particular, que nem a que eu trabalho. A maior sala, acho que tem lá, são 26 alunos. Então, ainda assim, é um número pequeno. Se você pega uma escola do governo, poxa, tem salas aí com 40 crianças, adolescentes, que seja. Como que você não permite um relar no outro? Ainda mais criança, não existe isso. Até com 20 pessoas fica então, difícil, já é entendeu? difícil, porque como é que você Então, vai assim, separar dentro da sala de aula? Se você pega, na Itália começou a abrir agora, né? A Itália está aí 1 mês atrás do Brasil, se eu não me engano. A Itália começou a abrir agora, mas se você parar para analisar, como que eles estão abrindo? Tem restaurante que colocou manequim em mesas para dar esse distanciamento de 2 metros, né? Tem gente que colocou tipo um chapéu daquele macarrãozão assim para você não tocar em ninguém. Tem outros que fizeram uma bolha. Tem outros que estão indo no restaurante, como que eles fazem? Eles colocam aquela máscara, né, a do nariz, e tem aquela outra máscara que é tipo uma viseira. Aí eles abaixam a máscara e consomem o café debaixo daquela viseira. Eu, Carol, eu não tenho coragem de fazer isso. Ah, eu também não. Entendeu? Hoje eu precisei Hoje eu vi um rapaz. Pode falar. Hoje eu vi um rapaz no supermercado, assim, com a máscara de, não sei se descartável de tecido, e mais essa viseira ainda no supermercado. Então, isso é a melhor coisa a fazer, entendeu? Hoje, por exemplo, eu fui ao banco e a pessoa que estava orientando a entrada do banco estava só com a viseira. Gente, aquilo lá protege os olhos. Você vai inalar da mesma forma. Então, assim, é muita falta de informação. Considerando isso, muita coisa vai acontecer e a gente não sabe. O meio científico está perdido e está à corrida pelo pote de ouro, porque aquele que descobrir a cura vai ficar milionário. No entanto, tem até no meio científico tem muita confusão, porque está todo mundo querendo. E o duro que envolve muito, pelo menos aqui, pelo menos não, né? Aqui no Brasil que eu vejo que é a pior parte disso, né? É muito político de todos os lados, né? Não existe partido. Você não tem que tomar partido, né? Você tinha que estar aí na preservação da vida. Mas eles mais uma vez não fazem, né? A gente vê nitidamente aí que de nenhum lado cuida de ninguém. É porque eles têm o conforto, né? Diferente de que tem aqui na labuta. Exatamente. E além do dinheiro todo que envolve, né? De pesquisa, de uma série de coisas, né? Com certeza. Então, assim, a gente está sofrendo. Brasil, com o jeito que está levando, é um dos primeiros países a inverter a questão de óbito, né? Tá morrendo muito jovem comparado aos outros países, né? Então, assim, é tudo muito novo. Tem muita coisa a ser desvendada, muita coisa a ser estudada, muita coisa a acontecer. E a gente vai passar pelo mundo. É o mundo antes do coronavírus, né, do Covid-19, e o mundo depois do Covid-19. Acredito que isso em tudo, na linha de produção, acredito que o controle esteja redobrado. Tem muita coisa saindo em relação à linha de produção, tem muita coisa saindo em relação à parte clínica. É porque a vida está se moldando novamente, né? E o ser humano, ele é adaptativo, né? Exatamente, porque a vida está se moldando de novo, porque você não consegue mais fazer como antes, né? É igual, por exemplo, o meu casamento eu queria fazer, mas eu fico pensando, gente, tudo bem, chamo só a família, mas como que eu vou chamar um buffet, né? Que vai fazer todo um serviço ali de comida, oferecer um garfo, uma faca, sabendo que o Covid-19 perdura quantos dias em cada superfície? Como que eu vou ter essa coragem de expor aquelas pessoas que eu amo? Não tinha pensado por esse lado, Carol, apenas pelo contato físico. Não, é exposição. É verdade. Eu, por exemplo, eu acredito que quando abrir restaurante, eu nunca mais vou comer um garfo. Eu sempre vou levar o garfo, a faca e o copo de casa. Tô falando sério. Porque eu não vejo mais um sentido nisso. Aqui em casa, eu tô com os meus avós,
eu tenho as minhas coisas separadas. Eu bebo em um copo, eu tenho meu garfo, eu tenho minha faca, o meu prato, para não entrar em contato com eles. E é tudo separadinho. Então assim, então eu não faço não, mas assim, porque eu ainda tenho eu evito até comprar, externos, né? eu evito até comprar água na rua, você entendeu? Porque não, eu vou comprar. Eu falei pro meu noivo, eu falei assim, nossa, amor, eu queria comer pizza. Ele falou assim, eu vou comprar. Eu falei assim, não, vou ter que comprar as coisas para fazer, porque eu não tenho coragem de pedir. Então, assim, eu sou não dá meio para saber prática. do outro, né? Gente, a minha tela tá indo para vocês? Agora sim. Tá? Desculpa interromper, Mari, mas hoje tá um pouquinho Não, mais... não. Se eu pensar em que nem você, eu morro, entendeu? Não isso se posso. chama terapia. Porque eu estou no mundo externo, entendeu? Já. Não, Então, se então, eu eu pensar que nem ainda... você, eu morro. Morro de Eu, fome, morro de tudo, entendeu? eu vou voltar, né? Porque, assim, em julho... ó, a louca, né? Em julho eu vou voltar a atender. Então, assim, por enquanto eu tô nessa parte, nessa questão protetiva, digamos assim. Mas em julho eu vou para o meu canto, provavelmente. Então, eu tenho essa possibilidade de começar a atuar fisicamente. E aí, em julho, eu começo a atender, e aí eu vou ficar nessa mesma situação que você, Paula. Ou eu começo a tentar melhorar um pouquinho, ou eu vou ficar louca. Verdade, porque você vai comer de marmita, tu vai comer do mundo externo, entendeu? E não tem Exatamente. como. Mas é uma adaptação que a gente vai passar. E ser humano é extremamente adaptativo. Há uma grande possibilidade de conseguir, né? Pessoal, vamos lá. Depois, no final da aula, quem quiser conversar, a gente conversa. Não, eu não dou a aula e vocês me esculacham depois. É o seguinte, hoje nós vamos trabalhar duas sessões, a sessão 4.1 e a sessão 4.2. Carol, mas por que isso? Porque o nosso institucional elaborou aí um tchan a mais para a prática profissional. Então, ele liberou um material, na verdade não liberou ainda, vai liberar semana que vem um material para a gente fazer um aperfeiçoamento aí, um debate. E na semana que vem, a primeira aula, eu vou finalizar o livro e depois eu vou trabalhar esse material com vocês. Então, eu já aviso o seguinte: semana que vem, a primeira aula, eu vou trabalhar a última sessão e depois a gente vai entrar nesse material. Então, eu vou prolongar um pouquinho. Talvez a gente vá até umas 9h30 aí. Carol, o que eu vou ganhar com isso? Aperfeiçoamento, aprendizado, não vai valer nota, é só aí uma interação a mais. Então, já aviso para aqueles que quiserem e puderem, que vai ser bem interessante, para que a gente fique esse tempinho a mais, beleza? E aí a gente vai ter na próxima aula e depois vai ter um outro dia que eu vou ver no calendário e passo para vocês, ok? E agora nós vamos começar de fato a aula. Deixa eu só adicionar quem chegou agora. Então, na sessão 4.1, nós vamos falar aí sobre os recursos de ensino aplicados à EAN. O que são esses recursos? É tudo aquilo que eu vou utilizar. Esses recursos é tudo aquilo que está disponível para que eu elabore a minha ação educativa. Então, tudo aquilo que está envolvido na minha ação educativa em EAN é um recurso de ensino. E o livro de vocês traz aí 4 recursos. Tem recursos humanos, recursos materiais, recursos audiovisuais e recursos físicos. E esses 4 tipos de recurso vão compor aí a ação educativa em EAN que vocês irão realizar ao longo da prática profissional de vocês. E a gente vai ver cada um. O primeiro recurso que a gente vai ver é o recurso humano, que são todas aquelas pessoas envolvidas. E quando eu falo todas aquelas pessoas, são exatamente todas aquelas pessoas. Quando eu faço, por exemplo, eu fiz foi na mesma época que eu dei exemplo daquela que eu fui daquele evento que teve uma técnica em nutrição, que eu fui conversar e tal, e eu fui fazer um evento com ela. E esse evento teve o envolvimento de outras pessoas. Que pessoas? Era
um evento ali direcionado ao público da igreja ali, adventista que ela frequentava. Então, quais foram as pessoas envolvidas? Eu estava envolvida, ela, o marido dela, que eram os organizadores. Eu estava ali como a parte de educação, onde eu estava na educação infantil, então eu entrei como uma executora desse projeto, uma educadora. Tinham outras pessoas que estavam auxiliando na cozinha, então elas também estavam auxiliando aonde? Na aplicação. Então, toda vez que a gente fala de recursos humanos, são todas aquelas pessoas envolvidas. Por exemplo, se você transformasse isso em uma sala, sua sala está branquinha, não tem nada. Aí você vai lá e você quer decorar. Você quer decorar e você pensa, nossa, quem que eu posso chamar? Eu posso chamar o arquiteto. O que o arquiteto vai fazer? Ele vai elaborar o projeto. Olha, tá aqui. Nossa, que projeto bonito. Ele vai me apresentar lá na pasta dele, ele vai mostrar o portfólio, né? Ele vai mostrar o portfólio, o trabalho dele. Depois ele vai fazer o projeto do jeito que eu quero, vai me dar. E eu vou falar, nossa, agora eu vou fazer a aplicação desse projeto. E aí eu vou lá, vou chamar, por exemplo, o pedreiro, porque ele fez uma lareira. Ele veio, o pedreiro veio, fez a lareira do jeito que eu queria. Aí eu chamei o pintor, aí eu troquei o chão. Depois eu fui lá e comprei a mobília. E aí eu elaborei tudo, né? Eu fui atrás. Então, quais eram as pessoas envolvidas? Eu, que estava solicitando, o arquiteto que fez o projeto, o pedreiro que fez a aplicação, né? Ele fez a execução e a aplicação. Então, aí a gente vai pensar nas pessoas envolvidas agora no nosso projeto de educação. Então, quem pode ser? Os educadores, que vão explicar, os pais e cuidadores, que vão escutar, as pessoas da comunidade. Pais, educadores e pessoas da comunidade podem escutar, como eles também podem ajudar o quê? Na execução. Na execução, não, na aplicação. Por exemplo, ajudando. Não sei se vocês já foram em feira de ciências de filhos, mas eu lembro que tinha um monte de feira de ciências na escola. Todo ano tinha pódio, era uma delícia. E aí os pais, eles ajudavam aonde? Na aplicação, levando o filho para conhecer, e vai em um lugar, vai em outro, e depois a gente fazia lá um projeto no dia. Então você tinha esse envolvimento, que ele ia fazer a visita, então você consegue atrair esse público com você, tanto na parte de ouvinte quanto na parte de aplicação. O administrativo, ele também vai estar envolvido, pode ser na estruturação, pode ser na aplicação. A equipe de apoio, quem aí já foi em corrida, não tem o staff? Você tem os organizadores que estão lá e você tem o staff, que fica lá entregando água, entrega comidinha, entrega bebida energética. Então, você tem várias pessoas envolvidas. E aí, a gente tem 3 fases desses recursos humanos quando a gente direciona para um projeto de EAM. A primeira fase é a estruturação do projeto, ou seja, são aquelas pessoas que vão ser necessárias para que a ação aconteça. Por exemplo, um diagnóstico que eu vou descobrir, eu tenho pessoas com problemas, eu tenho sugestões daquelas pessoas para que eu ache alguma coisa, ou eu tenho um convite que foi feito em algum lugar para eu trabalhar com um grupo de pessoas, eu tenho recursos disponíveis, estudado ali, por exemplo, por administradores que acham interessante, eu tenho uma diretora de escola chamando, solicitando o meu trabalho. Então, a estruturação, aquelas pessoas necessárias para que a ação aconteça. Então, olha, eu tenho que fazer uma coleta de dados, vamos lá. A gente vai trabalhar com 200 crianças e a gente precisa tirar lá, aferir a estatura e o peso. Você me ajuda? Você me ajuda? Aí vai lá 5 estudantes e vão lá e fazem a aferição de peso e de altura. Então, são as pessoas responsáveis ali para que aconteça aquela ação. A execução do projeto são os educadores, são aqueles que vão facilitar a informação, vão passar aqueles dados importantes para que aconteça aquela modificação de hábito alimentar, né? E a aplicação do projeto são aqueles necessários no dia, digamos assim. Então, administradores, cozinheiros, motoristas ou qualquer outro profissional necessário. Por exemplo, no que eu fiz lá com as crianças no dia que eu fiquei, eu levei meu pai junto. Por quê? Porque ele era um profissional necessário para brincar. Que nem eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito contida.
Não sei se eu contei essa história para vocês, mas quando eu era pequena, eu gostava de dançar e de cantar. E o meu irmão virou para mim e falou o seguinte, isso eu tinha o quê? Uns 5 anos, eu acho. Ele virou e falou assim, você canta muito mal e você dança pior ainda. Se eu fosse você, eu parava de fazer os dois, porque dá muita vergonha nas pessoas. E as pessoas não gostam de você. Então, depois disso, eu nunca mais dancei e nunca mais cantei. A não ser pro meu noivo, porque a obrigação dele é cantar a vida inteira, né? Porque a gente vai viajar de carro, eu vou cantando daqui até lá e ele já me conheceu assim, né? Depois vai morar e eu vou continuar cantando. Dançar, não danço. Então, assim, eu precisava dele para me ajudar nesse recurso, de ser mais solto com as crianças. Então, hoje, trabalhando com as crianças, eu tenho uma outra desenvoltura do que eu tinha lá no passado. Não é a mesma que o meu pai, ele é especialista nisso, mas ele me ajudou. Então, a gente vai solicitar ali quem vai participar da aplicação desse projeto. Deu para entender a divisão de recursos humanos? Sim. E aí a gente tem os recursos físicos. O recurso, lembrando que eu estou no quintal, tá, gente? Os recursos físicos é o espaço necessário para a realização. Lembra que eu pedi lá no projeto de vocês, nessa segunda etapa, para vocês definirem um meio? Então, onde vocês vão aplicar? Todo lugar que é considerado esse meio vai ser um recurso físico. Então, pode ser diversos espaços. O livro de vocês dá alguns exemplos: biblioteca, feira, indústria de alimentos, lojas, supermercados, padaria, açougues, escolas, salões, galpões, sala de aula, cozinha experimental, laboratório, hospital, quadra, pátio, qualquer lugar que você vai fazer esse projeto. Então, esse é o recurso físico. No entanto, você tem que analisar o seguinte: todo projeto requer um recurso físico adequado. Então, você vai ter que escolher um local que se adeque às suas necessidades. Carol, mas e se eu for fazer um projeto de EAM com criança e eu quero fazer um jogo de bola e não tem quadra? Então, você vai mudar o seu projeto para se adequar ao espaço disponível. Vai que o espaço disponível é o refeitório que tem ali mesas e cadeiras. Nossa, ao invés de eu fazer um jogo de bola, eu posso fazer uma dança das cadeiras. Entende? Então, você vai adequar o seu recurso físico à ideia do seu projeto. E aí, a gente tem os recursos materiais e audiovisuais, que eles podem ser confundidos. Tanto é que a gente fala assim, sempre quando, né, tem alguma coisa, a gente fala, pede lá recursos materiais, audiovisuais, ou audiovisuais buscando os materiais, ou os materiais buscando o audiovisual, porque eles podem se confundir ou eles podem se completar. Então, você tem aí o conjunto desses dois. E aí, a gente tem a separação para que vocês entendam como que funciona esse complemento. Então, recursos materiais. Aquilo que se utiliza para a confecção do material de suporte para ação, métodos e técnicas que não são exclusivamente verbais. Então, você tem ali a questão de que esses materiais eles vão ser um material de apoio, digamos assim. Você precisa passar uma explicação, mas você precisa de um material de apoio. Por exemplo, eu vou lá fazer uma atividade com as crianças ou com os adolescentes e eu quero explicar a pirâmide alimentar. No entanto, eu não tenho ali a opção de data show. Então, eu posso carregar comigo um cartaz mostrando essa pirâmide para que eu faça essa atividade. Então, são aqueles materiais que não falam, né? Então, você tem cartazes, folders, folhetos, brinquedos, livros, ilustrações, quadro negro, giz, roupas, fantasias, frutas e alimentos. Como assim? Vamos supor que eu vou fazer uma cozinha, né? Vamos fazer um conhecimento ali por cheiro, por formato. Eu levo esses alimentos para que essas pessoas, para que nem só as crianças, tá, gente? A gente pode fazer isso com adultos também. Por exemplo, uma venda, a gente não sabe qual que é o nível dessas pessoas, para que conheçam pelo cheiro, formato, a textura, façam um adivinho ali com aqueles alimentos, né? Então, pode ser um recurso. E aí eu pergunto para vocês, no trabalho de vocês,
Alguém usou algum desses recursos materiais? Não? Sim, usamos ilustrações. Eu pensei em ilustrações e jogo da memória. E jogo da memória. Então, você usou aí as ilustrações e os brinquedos. A Paula, as ilustrações e os cartazes. Mais alguém usou alguma coisa? Eu fiz um caça-palavras. Um caça-palavras, perfeito. Que entrei num folheto de brincadeira, digamos assim. E aí, gente, eu pergunto para vocês, né? Antes da gente avançar. Vocês acham que pode ser explicado com eficiência um conteúdo, né, de educação alimentar e nutricional, onde você quer fazer que aquela pessoa acredite na mudança e parta dela essa mudança, sem ter uma demonstração? Imagina você ir lá e só apresentar. Não, Carol, na verdade a gente usou cartazes, está usando, na verdade, a parte de ilustração, mas inclusive a vivência da experiência, entendeu? Na metodologia. Sim, mas você tem ali alguma coisa combinando, não tem? Sim, tenho. Mas ele vive a experiência daquilo até para depois ele conseguir apontar nos cartazes, nas ilustrações. O que acontece? Entendeu? Mas esse cartaz, ele tem uma dinâmica. Ele tem uma dinâmica. Porque, por exemplo, quando eu estava no estágio de UBS, qual que era uma das tarefas desse estágio? Era apresentar uma mini palestra para quem estivesse na recepção. E tinha que bater uma foto e registrar. E nesse meu estágio foi meio assim, sem supervisão. Então aí, quem fez, né? Fui lá, fiz a apresentação, quem tirou foto foi a colega. E qual que era a ideia? Você vai lá e vai fazer uma palestra. Eu falei assim, tá bom, quem é o grupo, para quem que vai se direcionar? Que é a primeira coisa que a gente pensa, o que eu vou falar? Quem é o grupo? Onde vai ser esse ambiente? A gente tem que pensar tudo isso. Não, é lá na recepção, você vai falar para quem estiver esperando. Aí eu falei assim, tá, e o que eu vou falar? Não, você escolhe. Eu falei assim, tá, mas tem criança, tem adolescente, tem idoso, tem gestante? É para quem estiver na recepção. Eu falei, e se tiver ninguém? Então você espera chegar uma pessoa e faz a palestra para uma pessoa. Foi essa a orientação que eu recebi. E aí, quando eu fui fazer a apresentação, o que era essa apresentação? Era só eu falar. Eu não era para levar material, não era para levar nada. Me dizem, né? Me digam aí, o que vocês acham? Qual vocês acham que foi a reação das pessoas que ali estavam? Ninguém prestou atenção, provavelmente. Ninguém olhou pra minha cara. O negócio era para durar 15 minutos, eu fiz em 2. Mais rápido que vocês estão acostumados a me ouvir falar. Por quê? The Flash, hein? The Flash. Não tem noção. Eu falei de alimentos funcionais ainda. Mas tudo bem. O que acontece? A pessoa tá ali no posto de saúde, ou ela tá... Lá era um posto de saúde, era o BS UPA. A unidade que eu fazia era ali no Parque Meia Lua de Jacareí, sabe? Então, o BSU, o que você entende? Ou aquela pessoa está esperando uma consulta médica, seja de rotina ou para avaliar algum problema, ou aquela pessoa está chegando numa unidade de pronto atendimento, passando mal, querendo uma solução, correto? Vai uma criatura de jaleco branco falar na frente deles. Faz sentido? Se eu estivesse passando mal e uma pessoa viesse falar para mim de alimento funcional, eu ia falar um palavrão para ela, muito feio, que não ia fazer sentido para mim. Então aí, o que mais que eu tinha contra mim? Eu não tinha nada de atrativo. Eu não tinha uma demonstração, eu não tinha uma ilustração, eu não tinha um preparo, eu tinha só uma pessoa falando. E tem pessoas, gente, a grande parte, quando você fala, as pessoas, por exemplo, vocês estão fazendo a faculdade e vocês são obrigados a aceitarem conteúdo técnico-científico, porque vocês vão ser profissionais da saúde. Então, vocês precisam de um conteúdo mais pesado. E aí, a gente chega para um público leigo, que a gente tem que fazer essa tradução. Vocês acham que se a gente chega com termos mais científicos, eles vão ter interesse? Não vão, eles não estão a fim de conversar com vocês, eles nem sabem quem você é. Então, aí, eu acho muito interessante a adaptação dos recursos materiais, o conjunto.
Por quê? Porque você tem ali outros atrativos para que desperte o interesse naquela atividade. Seja, por exemplo, como a Paula falou, uma experiência da vivência, então vai lá, vai absorver todo aquele conteúdo e depois vai fazer essa atividade, essa aplicação, como seja como um material demonstrativo. É muito mais interessante eu falar de uma pirâmide alimentar mostrando um desenho dela, mostrando uma estrutura dela, do que eu falar, nossa, a pirâmide é assim, fazer um triângulo com a mão. Concorda? Então, você faz aí uma combinação. Você tem uma resposta muito mais intensa quando você tem essa oferta de recursos, certo? Dúvidas? E aí a gente tem recursos audiovisuais, aonde tem uma generalização que eles podem ser visuais, né? Ou apenas auditivos, ou apenas visuais, ou podem ser os dois. Por exemplo, quando você vai em uma apresentação de aula, vocês, tá? Se vocês vão em um curso, qual é o primeiro recurso utilizado? Slide. Qual é a primeira coisa que o aluno pede? Você vai divulgar esse material? Isso eu tô falando de um curso essencial da faculdade, tá, gente? Tô falando que vocês vão lá numa palestra. Por quê? Porque é um recurso de ensino. Você tem algo ali com texto, você tem algo educativo que vai facilitar o seu aprendizado. E aqui os recursos audiovisuais, a gente tem tanto apenas visual, quanto apenas auditivo, quanto o conjunto dos dois. E aí, aqui traz um levantamento de equipamentos e materiais didáticos, levantado pela faculdade, lá, pela Universidade de Brasília, de 2007. Então, você tem uma classificação brasileira dos recursos audiovisuais, onde os visuais podem ser o álbum seriado. Conhecem o álbum seriado? Sim? Não? Álbum seriado? Nunca nem ouvi falar. Não ouvi falar. Eu não tenho o álbum seriado, eu vou ver se eu acho um PDF. Eu sempre falo que eu vou baixar um PDF, que eu vou achar que eu vou comprar, e isso ficou na época da faculdade. Eu vou tentar me lembrar de fazer isso. O álbum seriado é um recurso muito interessante para quem quer trabalhar em consultório. O que é o álbum seriado? Por exemplo, fulano, o que você comeu ontem? Aí eu comi uma colherzinha de margarina. Tá, mas que colherzinha é essa? Ah, uma colherzinha pequenininha, não nem enchi. Tá, mas que colher é essa? Ah, uma colher assim, mais ou menos, desse tamanho. E aí o álbum seriado, ele mostra ali o tamanho, por exemplo, dessas colheres. Uma colher de chá, uma colher de café, uma colher de sobremesa, de sopa, de servir. Então, você tem ali uma demonstração de alguns utensílios que vão te ajudar aí na conversão de medidas caseiras. Isso é um recurso visual. Que nem, por exemplo, eu chego e falo assim, ó, eu quero que você me fale todo o seu repertório. Aí eu como uma bisnaguinha com margarina. O quanto de margarina? Ah, um pouco. Um pouco quanto? Ah, sei lá, uma ponta de uma faca. Então, assim, você tem ali um recurso que vai te auxiliar nesse recordatório, certo? Então, o álbum seriado é um equipamento bem legal, é um recurso bem legal. Então, e aí, nos visuais... Oi? Eu baixei um hoje no meu celular. Ah, você tem, ô Sandra, você não manda? Eu vou mandar no grupo aí. Ah, viu? A Sandra já facilitou a minha vida. Sandra, você é uma linda. Muito obrigada. Eu vou mandar, então. Só vou aqui. Perfeito. E a exposição, fotografias, flanelógrafo. Eu, particularmente, eu nunca peguei na minha vivência. Se eu não estou enganada, me corrijam, é aquele que tem a flanelinha e você consegue grudar bichinhos, figurinhas, não é? Ninguém viveu essa realidade também? Qual? Desculpa, não entendi. O flanelógrafo. Não, também não conheço. Ninguém viu. Ai, que bonitinho, gente. É do meu tempo, sim. Eu vivi isso. Ah, viu? E aí, Lilian, é isso que eu falei? Sim, antigamente usava esse quadro aí. Então, o flanelógrafo era um quadrinho ali de flanelinha onde você colocava os bichinhos. Eu não vivenciei isso, mas é um recurso possível também. Ah, Carol, mas você, né, joga lá para vocês verem, vê se não é
uma alternativa para se utilizar hoje em dia, né? É aquilo que a gente faz, tipo um patchwork ali, né? Você consegue, sim. Gráficos, gravuras, mapas, modelos, mural, museus, objetos, quadro de giz, quadro. Essa daí faz muito tempo também. É transparente, que todo mundo já estava no data show. Lá, reto projetor. Eu lembro que todo mundo dormia na aula dela. Aí você tem os recursos auditivos, aparelho de som, disco, fita cassete, CDs, rádio, CD-ROM. Recursos visuais, aí você tem o conjunto, tanto do visual quanto que pode ter aí filmes, dispositivos e filmes com som, cinema sonoro, televisão, videocassete, programas para computadores com som, aparelho de DVD e computador. Se a gente pega hoje, gente, essa semana a gente estava conversando, eu e minha chefe lá na escola, que nasceu sob o smartphone. Alguém aqui nasceu? Não. Né? A maioria aí não conviveu com smartphone antes, passou pelo processo, pela introdução disso no mercado. Mas se você pega, por exemplo, as crianças de hoje em dia, elas nasceram nesse mundo. Então aí os recursos audiovisuais podem ser talvez muito bem requeridos com essas crianças que serão jovens, muito antenados na tecnologia, igual meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo, ele é viciado em computador e ele manja muito. E acha, por exemplo, um jogo de tabuleiro chato. Eu acho um jogo de tabuleiro super legal. Como algumas crianças podem aí se descobrirem em recursos lá, como jogos, como uma dança. Então aí, como que a gente vai fazer a escolha desses recursos? De acordo com o público que a gente vai trabalhar. A gente vai tentar ver o que vai funcionar. A eficácia desse projeto, ok? Carol, esses dias eu estava assistindo um pedacinho daí de casa, aí o André Marques estava apresentando a vitrola para as crianças. E elas? Então, alguns, na verdade acho que eram 4, um só ficou encantado com a vitrola, máquina de escrever e não lembro o que era o outro, mas o restante não sabia nem o que era. Aí ele ainda fez a pergunta, vocês usariam? Aí a maioria não, né? Claro. E que é pesado para datilografar, como é que vai, né? Mas foi muito engraçado a aceitação de um dos menininhos. Ele super gostou de todos ali, foi muito legal. E é engraçado ver como que isso muda, porque assim, a gente está nessa transição. Agora, com o Covid, a gente foi empurrado anos-luz na frente. A gente vai ter uma reinvenção muito grande aí de como atuar. E isso vai mudar muito na nossa perspectiva, que nem eu falei, os pacientes que a gente vai atender depois do Covid, gente, serão pacientes ansiosos, depressivos, traumatizados, serão pacientes mais vulneráveis, mais sensibilizados. Bastante transtorno, e isso vai né? muito. E isso vai influenciar aonde? Isso vai influenciar também no mundo em que vivemos, porque essas crianças, né? Por exemplo, pensa numa criança de apartamento. Ela brinca onde? No parquinho lá embaixo. Nem isso ela tá podendo fazer agora. Os pais piram. Então, aí vai ter uma introdução muito grande, ainda mais, né? Essa acessibilidade aí. Então, isso são coisas aí que nós vamos enfrentar juntos. Tanto a gente, que já é formado, quanto vocês que em breve se formarão, né? Vamos lá. E aí, os recursos audiovisuais, eles também são materiais de apoio para o ensino, porque a gente vai se utilizar dele para dar a conduta, né, da nossa educação. E não é errado que esses recursos sejam referidos como recursos materiais ou recursos didáticos. Por quê? Porque eles não deixam de ser recursos físicos e nem recursos educativos. Então, você pode falar que os recursos audiovisuais também são recursos materiais, como também são recursos didáticos. Dúvidas, galera? Por enquanto, não. E aí o livro traz aí um trechozinho para vocês, que eu só copiei e colei, né? Fiz o corte lá. Associe-se sempre o ouvido à vista, a língua à mão, ou seja,
Não apenas se narre aquilo que se quer fazer aprender, para que chegue aos ouvidos, mas represente-se também graficamente, para que se imprima na imaginação por intermédio dos olhos. Nada pode ser objeto da inteligência que primeiro não tenha sido objeto dos sentidos. A mente recebe dos sentidos a matéria de todos os seus pensamentos, e não pode desempenhar a função de pensar senão por meio da sensação interna, ou seja, contemplando as imagens abstraídas das coisas. O que vocês entendem desse trecho? É interpretação de texto, tá, gente? É o grosso mesmo. O que vocês acham que esse texto quis mostrar para vocês? Eu não aguento, vou falar. Eu fico quietinha esperando o povo falar, o povo não fala. Bom, para mim, você aprende muito mais, não só o que você ouve, mas quando todos os seus sentidos trabalham juntos. Então, você sente o gosto, você tem o tato, você tem a visão. Quando tudo isso trabalha e leva a informação para o teu cérebro, você associa e você consegue gravar mais a informação. Se só você ouvir uma informação é diferente, se você tiver com todos os outros sentidos trabalhando nessa informação, né? Perfeito. É o que eu também entendo sobre esse trecho, Lilian. É mostrar que se você combina os sentidos, você tem um aprendizado potencializado. Então, quando você testa todos os seus sentidos, você vai ter uma absorção de informação de cada parte. E ali você faz o conjunto da obra. Você absorve mais, você entende mais, você vai aprender mais. Então, a combinação de recursos é interessante por isso, porque você vai desenvolver, né, os diferentes sentidos em relação àquela prática de aprendizado, certo? E Lilian, pode falar sempre, tá? Não tem problema. Se ninguém fala, pode falar. E se todo mundo falar, fala também. E aí, gente, a gente tem... Todo mundo tá me ouvindo? Porque tá dando umas falhinhas na minha internet. Eu não sei se o meu áudio tá cortando. Dá só essas falhinhas, mas dá para ouvir, sim. Dá. Qualquer coisa me avisem aí que eu vejo o que eu posso fazer. Cone da experiência foi um modelo proposto por Edgar Dale em 1946. Retrata o fato de experiências mais abstratas, ouvir, ler, ver ou assistir apresentações, demonstrações. Então, o que acontece? Esse cone, ele propõe o seguinte, que você tem uma aprendizagem passiva e uma aprendizagem ativa. E por meio desse cone, ele faz uma representação que a aprendizagem passiva requer, né, ele traz menos benefícios que a aprendizagem ativa. A passiva é aquela que, como a gente viu lá atrás, aquele indivíduo ele está passivo ao aprendizado. Ele vai receber aquelas informações e vai se virar. E a aprendizagem ativa é aquela pessoa que é envolvida ali naquele conteúdo. Então, Edgar Dale, ele propôs esse cone da experiência, aonde ele traz essas experiências mais abstratas. Então, aí você tem ativo e passivo, a gente coloca aqui em uma pirâmide, aonde ativo se dá fazer uma simulação, uma experiência direta, participar de discussões, dar aulas ou palestras. Passivo, assistir às apresentações, demonstrações, ler, ver e ouvir. Então, vamos pensar. Fazer uma simulação, experiência direta. Você coloca ali em prática. Então, a gente vai fazer uma simulação de um projeto aí de uma educação alimentar e nutricional. Vou levar vocês em uma escola, por exemplo, e vocês vão vivenciar isso. O que vocês vão aprender disso? A como conduzir esse projeto, a como conduzir a sua posição, a sua postura, o seu jeito de dialogar, o seu jeito de atender as pessoas. Você começa a ter práticas, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu estágio, o primeiro paciente, né, que chegou... Gente, paciente é assim. Vai chegar lá no seu consultório, tem uns que são extremamente acanhados, tem outros que não ligam. E eu lembro que teve um dos primeiros pacientes que chegou, já chegou tirando a roupa, feliz da vida, que ele ia fazer aquilo. Eu falei, gente, vamos lá.
Eu tenho que manter, né, a minha postura profissional. E não assim, olhando com pudor, nem nada. Mas é uma reação que eu não estava acostumada. Hoje é totalmente diferente. Hoje o paciente chega, é tranquilo, somos profissionais, né? E aí você tem essa simulação aonde? No estágio. Ali no estágio você aprendeu a se portar diante desse paciente. Ali no estágio você aprendeu como acontece uma consulta. Então você coloca aquele seu aprendizado numa prática que vai te evoluir profissionalmente. Participar de discussões, dar aulas ou palestras. Vamos pensar em vocês como alunos, vocês fazerem um seminário. O que isso vai auxiliar na vida de vocês? Vamos supor que você faça seminários todos os semestres da faculdade. Falei para vocês, eu tinha uma professora que ela dava aula o primeiro bimestre. O segundo bimestre, quem dava aula eram os alunos. Ela pegava todos os temas das aulas dela e distribuía ali pelos alunos para fazerem seminários. Eu me matava para fazer aquele negócio. Eu lembro que eu detestava, porque eu falava assim, nossa senhora, mas que professora preguiçosa que não dá aula. No meu TCC eu fui muito bem. No meu TCC da graduação, no meu TCC da pós-graduação, nas minhas entrevistas de emprego, nos cursos que eu dou. Por quê? Porque lá eu podia errar. Lá eu pude testar e eu pude fazer o meu desenvolvimento pessoal. Então foi um método de aprendizagem ativo. Eu aprendi uma conduta, uma postura profissional muito diferente na época que eu podia aprender. Porque na hora que a gente está no mercado, gente, o mundo não tem dó da gente. Você tem que fazer. É permitido errar? É. Só que o seu erro pode custar seu emprego, né? Então, o método ativo é interessante por isso, porque ele faz você vivenciar aquela experiência e adquirir mais experiência em cima dos seus atos. E o passivo é aquilo onde a gente adquire mais informações, mas a gente não está participando. Quando eu assisto um documentário, eu pego coisa pra caramba. Mas seria muito diferente do que se eu tivesse ajudado a desenvolver aquelas informações para o documentário, por exemplo. Ler e ver, extremamente importante. Ouvir também. E aí, eu pergunto para vocês, qual método é mais importante, ativo ou passivo? Olhem bem essa pirâmide e me respondam. Ativo. Ativo. Mais importante, vocês acham que é mais importante? Não. Vocês acham que é... Não, eu acho que é os dois. Para mim, sim. É os dois. Se você... É os dois ou é um? Então, eu penso assim, ó. Então, o ativo é mais. Porque o ativo é mais. Você vai ouvir e vai ler. Normal, você vai ter que fazer isso. Agora, quando você participa da ação, é igual assim, ó, um trabalho. Digamos que eu faço o trabalho. Um grupo. Tá todo mundo ali. Às vezes a pessoa que não faz o trabalho acha que está ganhando. Está ganhando nota, então não estou fazendo. Só que quem que está ganhando com isso? Quem está aprendendo, quem está fazendo, quem está praticando, quem está lendo, quem está pesquisando, quem está observando, entendeu? Eu acho com assim. Certeza. Mas aí, usando esse exemplo da Sandra, olhem essa pirâmide. Quando você faz o que a Sandra falou, você usa qual método? Se você leu, você está vendo aquela informação, você pesquisou um vídeo, ouviu, assistiu, está participando da pesquisa, está fazendo uma simulação, você não usou um conjunto da obra? Usamos. É o conjunto da obra. Então, assim, o ativo, ele aumenta o seu aprendizado. Ele te coloca ali a prática. Mas você tem um percentual de aprendizado em cada nível da pirâmide. Então, a pirâmide, vocês podem ver, ela é fechadinha aqui. Ela é um conjunto. Só que se você fizer só o passivo, você vai ter uma defasagem. Se você fizer só o ativo, você também vai ter uma defasagem. E aí, o ativo traz mais benefícios, mas ele é ainda mais potencializado quando tem uma combinação com o passivo. Certo? Agora, isso eu estou falando como alunos, tá bom, gente? Agora eu estou falando, por exemplo, se vocês forem fazer um projeto de educação alimentar, uma aplicação. Se você tiver que escolher entre o passivo e o ativo, qual é mais eficiente? O ativo. O ativo, que aí você está colocando aquela pessoa, é um momento único daquela experiência, certo? Não sei se vocês conseguem ver dessa forma. Sim. Na verdade, eu coloco o meu como pessoa também. Se eu tiver mais ativo, eu aprendo muito mais do que se eu tiver passiva.
entendeu? Uhum. E aí você tem um conjunto, mas de qualquer forma você vai ter um conjunto, você tem ali aquele envolvimento, né? E aí que é uma coisa que eu gosto muito da Anhanguera, tá, gente? A parte que tem a teórica e a prática, né? Se vocês forem ver comparado com a minha graduação, a Anhanguera tem uma prática, assim, maravilhosa. Prática mesmo, eu acho que eu tive um pouquinho de TD, eu tive uma de avaliação nutricional na vida, nem as contas eu fazia em sala, e eu tinha anatomia, o resto eu não tive nenhuma prática. Então ajuda bastante. E aí eu trouxe esse outro trecho para vocês. Após um período de aproximadamente 2 semanas, nós somos capazes de reter 10% do que lemos, 30% do que vemos, 50% do que escutamos, 70% do que ouvimos e discutimos e 90% do que ouvimos e colocamos em prática. E aí você tem benefícios proporcionados de maneira maior no método ativo. Mas você pode ver que você colheu as informações com o método passivo. Beleza? Alguém quer pontuar alguma coisa, acrescentar? Por isso que é tão importante você ler um livro mais de uma vez, né? Você nunca consegue ler uma vez só e pegar todas as informações. Exatamente. Você também tem um tempo, viu, Lilian? Se você, por exemplo, se você pega a aula de hoje e você estuda no período de 1 semana 3 vezes, você vai ter uma fixação daquela informação por muito, muito, muito tempo. Talvez até nem se esqueça dela. Porque você teve um tempo de memorização, né? Aquilo entrou no seu entendimento. Você pega 3 vezes no período de 7 dias. Aí você tem uma fixação bem maior. Eu gosto muito de ler e tem livros, assim, que não foram feitos filmes e quando são feitos filmes ficam uma droga e eu quero ver a história de novo. Aí eu vou lá e releio. E tudo que eu releio é muita coisa nova, porque passou batido da primeira vez. É essa sensação que eu tenho também. É bastante. Beleza, pessoal? E aí você tem o benefício do uso de recursos materiais. Quais são esses benefícios? O despertar do interesse do educando. Então, se você desperta o interesse naquele indivíduo, ele vai se interessar por algo, ele vai se motivar a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu queria fazer medicina. Eu deixei de fazer medicina porque minha mãe queria que eu fizesse medicina. E aquilo perdeu o propósito para mim, porque deixou de ser a minha paixão. E aí eu fiquei meio perdida. Nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu lembro que na época eu falei, não vou fazer faculdade. Vou ficar rica com 18 anos, vou sair pelo mundo, comprar minha casa. Aí eu descobri, como eu já falei para vocês, que o serviço de recepcionista não pagava tão bem para eu comprar uma casa, ser formada e viajar o mundo afora. E aí eu fiz um cursinho, lembro que pela prefeitura, com a minha avó, que a minha avó queria fazer, então eu fui de acompanhante, um cursinho de buffet. E lá tinha uma estagiária em nutrição, que falou o seguinte, você sabia que tem porções? Eu, como assim porções? Porque o meu irmão falava que nutrição era cozinhar macarrão. E até eu terminar minha faculdade, ele falou que eu estava na faculdade para aprender a cozinhar macarrão. E aí ela falou assim, não, por exemplo, uva. Uva você tem ali 10 unidades, é uma porção, você não pode comer mais que aquilo. Eu falei, nossa, mas tem tanta gente que come tanto? Porque... E começou a falar daquilo. Eu falei, nossa, que interessante. Então, aquela menina, não me lembro o nome dela, não me lembro nada dela, mas eu sei que naquele momento de conversa com ela, ela me despertou o interesse. E aí eu falei, então da faculdade que eu sou obrigada a fazer, eu vou fazer o menos pior, que foi a nutrição, a partir dela. Porque eu sabia que não era só cozinhar. Então aquilo me trouxe uma motivação. E é essa motivação que a gente quer despertar nos nossos indivíduos. Esses materiais, eles também vão reforçar a aprendizagem, eles vão aproximar o que a gente explica da prática. Por exemplo, se eu expliquei que tal alimento é funcional e faz bem ali, por exemplo, para a pele, para o cabelo, para o funcionamento do intestino, por exemplo, você já viu que grãos faz bem ali como fibras para o funcionamento do hábito intestinal, para regular? Olha que legal. Vem cá, então, eu vou te ensinar a fazer um pãozinho de frigideira de grãos. Então, eu relacionei aquilo que ela me explicou com a prática envolvida. Aproxima o educando da sua realidade. Então, você tem ali uma oferta de aplicação do que ele está aprendendo. Você consegue casar a sua informação com a vivência dele. Pô, isso daí é possível.
Ah, mas você tem que comer ali patinho, porque o patinho ele não tem gordura. Nossa, mas eu tenho condições de comprar ovo. Ah, vamos aprender a fazer um omelete. Você começa a aproximar, você mostra outras possibilidades para aquele indivíduo. Ilustra as experiências abstratas, oferece informações e dados extras e ajuda no desenvolvimento de outras habilidades, como as psicomotoras e sociais. Por exemplo, meu pai, ele faz um bolo de fubá cremoso, que é uma delícia. E ele trabalha no asilo, as velhinhas lá, tadinha. Tem Alzheimer, são amputadas, tem uma lá que ele se apresenta toda semana, tem outra que fala que vai ensinar ele a nadar toda semana. E assim, ele trabalha com esse público. E ele falou assim, há quanto tempo vocês não cozinham? Ah, eu gostava tanto de cozinhar. Ah, mas não cozinho mais. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Aí ele virou e falou para a responsável do asilo, olha, semana que vem fazer um bolo. Mas, Luiz, como assim? Elas não conseguem, tem a coordenação, porque não sei o quê, elas vão derrubar, elas vão se sujar. Então, vai todo mundo tomar banho depois, semana que vem fazer um bolo. Ele usa 2 ovos para fazer a receita, ele gastou 2 dúzias. Porque o que ele fez? Ele colocou as senhorinhas de um lado e ficou do outro lado da mesa. E ele falou, aquele ovo que está ali tem que chegar aqui para eu colocar no liquidificador. E elas começaram a passar, só que elas não tinham força, então caíram, né? Caiu alguns ovos, sujou trigo, fez isso, fez, né? Uma zona. Mas o que eles estavam trabalhando? Uma habilidade psicomotora. Você estava tentando desenvolver aquela capacidade que então já está se definhando. Então você tem esse desenvolvimento durante esse recurso, a utilização desses recursos, ok? E como que você deve escolher? Primeiro, tem que pensar no objetivo. O recurso que você vai usar vai auxiliar o objetivo? Por exemplo, eu estou lá na roça, no interior, eu quero levar data show para ensinar ele sobre uma alimentação melhor. Será que aquele povo que trabalha na horta, né, tem ali o franguinho bonitinho, o ovo, pesca, tem a hortinha, tem o pomarzinho, vai ser tão interessante eu usar um data show? Ou será que eu posso fazer uso de outros recursos para colocar em prática a utilização do meio em que eles vivem? Talvez seja mais interessante, certo? Estratégias, jogos, palestras, brincadeiras, e então identificar os materiais necessários. E aí você vai pensar, o que você vai fazer? Antes de você identificar esses materiais, você vai precisar pensar o que você vai desenvolver. Por exemplo, se você vai fazer um jogo de bexiga, você vai precisar comprar a bexiga. Ou você vai chegar no dia e vai pensar, nossa, eu vou fazer um jogo de bexiga. Será que tem bexiga aqui? Não, você já tem que estar com isso tudo pronto, tudo bem desenvolvido, para que você leve esses materiais prontos. Você tem que preparar adequadamente os recursos desse projeto. Então, exemplo. Conversa baseada na pirâmide alimentar, o que é recurso? Cartaz ilustrativo, uma pirâmide 3D, slides, confecção de pirâmide, entre outros. Por exemplo, você pode levar uma pirâmide com feltro, aonde você vai fazer aquele público direcionar em qual nível da pirâmide está aquele tipo de alimento. Pode ser uma grande estratégia. Ah, mas a pirâmide é tão básica, Carol, já é tão falada. Existem pessoas que nunca viram uma pirâmide alimentar. E aí você tem a roda dos alimentos, você tem a pirâmide alimentar, você tem a nova pirâmide alimentar, que tem ali a base como atividade física, você tem o prato alimentar. Você pode falar de tudo, certo? E você pode ensinar aquela pessoa a montar um prato mais saudável. Beleza? Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, por favor. E aí você tem que saber como você vai utilizar esses recursos. Primeiro, tenha a harmonia desses recursos. Não queira colocar um data show, uma cozinha, um brinquedo, uma ilustração, um cartaz, tudo junto. Por quê? Porque vai ser muita informação e ao invés de você conseguir fazer com que aquele indivíduo absorva o que você deseja, ele vai ficar perdido, porque é muita informação. Então, quando eu tenho um tempo curto, qual que foi a orientação que eu passei lá nas aulas passadas? Se eu tenho um tempo curto, mais vale a pena
eu trabalhar em um único, né, em um único assunto, fazendo com que aquele indivíduo absorva aquele conteúdo, do que em diversos e ele não consiga entender nada, certo? Os materiais devem servir como suporte, não substituição. Então, os materiais, eles são suportes do educador. Em momento algum, esses materiais, eles se sobressaem ao educador. Então, quem tem que passar a informação é o educador com o auxílio desses materiais, e não ao contrário. Deve-se respeitar a faixa etária e a realidade socioeconômica e deve ser testado e conhecido pelo educador. Então, a gente sabe que a realidade socioeconômica você tem um nível de educação. A faixa etária você também tem um nível de educação e você também tem atividades diferentes, direcionadas para diferentes ciclos da vida, correto? Cada um tem lá uma limitação. Deve ser testado, então, olha, eu quero, por exemplo, conversar pelo Zoom, certo? Aí eu chego lá, marquei com vocês e vou abrir o aplicativo Zoom. Como que eu uso isso? Aí eu vou aprender a usar com vocês. Eu não testei antes. Então eu preciso testar para ver se aquilo vai funcionar ou não, certo? Eu preciso saber aquilo que eu estou utilizando. Dúvidas, pessoal? Sim? Não? Aqui finalizamos os recursos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, eu vou continuar. Aqui finalizou a seção 4.1. Vamos dar início à seção 4.2, ok? A seção 4.2 nos fala um pouquinho dos projetos de EAN nos ciclos da vida. Carol, a gente já falou dos ciclos da vida. Sim, e a gente já delimitou muito como que se trabalha em cada ciclo. Isso vocês já sabem. Ah, Carol, mas a gente tem que aprofundar mais, como qualquer outra área que vocês forem seguir, ok? E aí a gente começa primeiro com definições. Eu gosto muito de definições, pessoal, porque as definições, elas nos explicam muitas coisas entre as entrelinhas, né? O que são, para que então a gente entenda o desenvolvimento daquilo e o significado daquilo. Então, projeto. Guia de algo que pretendemos realizar que possui um tempo determinado para acontecer. Ou seja, tem começo, meio e fim. Então, é um cronograma ali de como eu vou fazer o desenvolvimento desse trabalho. Então, eu tenho todo aquele passo a passo que a gente já viu, né? A gente veio vendo desde o início da aula, desde o primeiro dia até agora, como que se desenvolve esse projeto. Ele vai ser o guia de como eu vou trabalhar com esse público-alvo. Primeiro, o que a gente tem que fazer? O que vocês fizeram quando vocês tiveram lá a situação, o problema de vocês? Vocês criaram uma situação, problema e chegaram ao quê? Lá no trabalhinho de vocês, vocês criaram a situação, problema e chegaram ao quê? Vocês descobriram o quê quando vocês criaram a situação, problema? Porque tinha um problema para resolver. O problema que era para resolver. E o problema era o quê? O meu diagnóstico. Então, sim, eu tenho algo a ser mudado, que é o meu problema. Para depois eu criar o quê, Lília? O objetivo. Então, ali eu já tenho o quê? Um guia. Primeiro, eu parti do meu diagnóstico. Eu descobri o que tem que ser mudado. Qual é o objetivo em relação a esse diagnóstico? Certo? Então, eu... Carol, ficou mudo você. Para mim também tá mudo. Ih, a Carol já era. Vamos continuar, gente. Tchau. Por favor, alguém dá continuidade. A aula caiu. Já voltei a ouvir vocês. Minha aula voltou? Agora gente. Voltou. Ah, Carol, já estava dispensando todo mundo. Diga.
Paula, você não é uma boa pessoa de apoio. Olha aí que suporte que você me dá. Você tinha caído, você tá todo mundo dispensado. Todo mundo quer dormir, né? Absurdo. 2 aulas hoje é cruel, hein, Carol? 2 unidades hoje, meu Deus, hein? Olha o lado bom, eu dou 2 hoje, semana que vem vocês não tem mais 2, já eliminou uma do livro. Tem que pensar sempre pelo lado positivo, tem que fazer o jogo descontente. Mas vai ter aquele outro negócio lá que vai demorar também. Que vai melhorar a sua prática profissional. Olha, sempre o lado positivo. Ai, Carol, você tá muito otimista, hein? Carol, eu vou deixar, verdade, amiga. Eu acho que vocês têm que baixar o livro. Já. Baixem o livro Poliana e façam o jogo do contente. É o que eu tô fazendo na minha eu já li. Quarentena. O jogo do contente, gente. Você bem sério que você não vejo a hora de eu tomar um banho e hibernar. Sabe o que eu vou fazer depois? Trabalhar, gente. Trabalhar, eu tenho que hoje trabalhar. Não. Prefiro acordar amanhã 5 horas da manhã e trabalhar. Estou morta se acordar 5 horas. Vamos lá, que senão você vai atrasar a aula de vocês e vocês vão ficar ainda depois comigo. Então, vamos embora. Vai, acelera. Então, aí, você tem o primeiro ponto. Então, você parte... Qual é a partida do projeto? É o seu ponto inicial, que é o seu planejamento. Para você desenvolver esse projeto, você precisa se planejar. Planejar o quê? O que você vai resolver, como você vai resolver, é o seu planejamento, ok? E aí você tem as definições de planejamento. A primeira definição é o seguinte: é uma previsão metódica de uma ação a ser desencadeada e a racionalização dos meios para atingir os fins. E você tem a segunda definição, que diz o seguinte: é um recurso planificador fundamental para o desenvolvimento eficiente do processo de ensino. Uma previsão de todas as atividades a serem desenvolvidas, tendo-se em vista o alcance dos objetivos visados. Sendo assim, gente, planejamento é o quê? Você descobriu o problema, você descobriu o diagnóstico, a situação. Depois disso, você vai traçar o passo a passo de como mudar. O que você pretende mudar com esse diagnóstico? Olha, eu estou atendendo um grupo de adolescentes que não se alimentam bem. Então, eu quero mudar os hábitos alimentares desses adolescentes. De que forma? E aí, eu vou pensar nas ações a serem trabalhadas. Olha, no primeiro momento, eu vou falar com eles sobre alimentação ruim. Quais são os prejuízos? Depois eu vou falar os benefícios de uma alimentação boa, fazendo ali uma contrapartida entre esses 2 itens. E depois eu vou colocar uma prática ali de mostrar como que uma alimentação pode ser feita de uma maneira divertida e saborosa. Então eu fiz um planejamento, descobri meu problema, descobri o que tem que ser mudado e comecei a criar estratégias para mudar esse perfil, ok? E aí você tem um mapa. Você tem que pensar no seguinte quando você fala de planejamento: identificar, analisar, prever e decidir. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer as perguntas. O que precisa ser mudado? Por que precisa ser mudado? Para que precisa ser mudado? Como pode ser mudado? Quando vai poder? Onde? Com quem e para quem? Então, por exemplo, o que precisa ser mudado? O hábito alimentar. De quem? Do grupo de adolescentes. Por quê? A saúde deles. Como? Por meio de receitas saudáveis, prazerosas e saborosas. Quando? Daqui a 3 meses, que a gente vai chegar ao final. Onde? Lá na cozinha da escola. Então, assim, eu preciso entender. Eu faço perguntas quando eu começo a trabalhar com esse público. O quê? Por quê? Para onde? Como? Quando? Onde? Com quem e para quem? Então, eu vou identificar o meu problema, né? Vou identificar esse público, vou analisá-lo, vou prever o que pode ser mudado, o que pode acontecer. Lembra? Prever os meus erros, que pode dar errado para que eu consiga fazer o acerto. E vou decidir o que vai ser mudado e de que maneira. Beleza?
E aí você tem elementos básicos que devem ser considerados quando você fala do planejamento. Então, racionalidade. Você vai ter que pensar com carinho, pensar com cuidado e discernimento sobre o seu projeto. Você vai ter que pensar com muito cuidado sobre todas as etapas, desde o diagnóstico até lá na minha provinha, na minha avaliação de eficácia. Por quê? Porque eu tenho que esquematizar de um jeito que não vai ter falhas. Eu tenho que ter meu plano A, meu plano B, meu plano C, meu plano D, meu plano E, e assim vai. Para que eu tenha os recursos necessários no dia, para que eu consiga ter um tempo para realização, para que eu tenha um espaço disponível e para que tudo dê certo. Todos os meus recursos combinados com o que eu tenho para passar. Então, essa é a racionalidade, onde você vai pensar em todos os passos do projeto, ok? Tomada de decisão, compromisso com o objetivo, determinação em criar o melhor plano de ação para que a meta principal seja atendida. Então, você usou da sua racionalidade, você esquematizou ali o corpinho do seu projeto, e agora você vai decidir qual plano de ação vai funcionar. Será que isso vai ser benéfico para o meu objetivo? Será que todos esses recursos, eles vão alcançar o objetivo que eu quero? Eu tenho que delinear tudo em relação ao alcance do meu objetivo. Para quê? Porque por mais que exista a possibilidade de não acontecer a eficiência dessa ação, você tem que ter o quê? Você tem que fazer de tudo para que ocorra a eficiência dessa ação. Então, você vai tentar pensar nos mínimos detalhes, minimizando qualquer falha. E futurismo, planejar com base no que desejamos como ideal de transformação para um futuro próximo. Então, aí, eu estou trabalhando com esse grupo de adolescentes que precisam mudar os hábitos alimentares. Só que eles comem salgado na escola, eles comem lanche no almoço, eles pedem pizza na janta, eles ficam o dia inteiro na escola à base de lanche, porque eles fazem cursinho, por exemplo. Aí chega em casa, eles comem um lanche rápido, porque é cansativo jantar, é cansativo esperar, às vezes não tem saco. Adolescente, uma coisa que adolescente muitas vezes falta é saco, né? Ai, tô sem saco para isso, ai, tem preguiça disso. Isso acontece. E aí você pensa, nossa, o que eu posso fazer? Se ele come lanche, né, à noite, no almoço, vamos começar a mudar os benefícios, né? Vamos começar a passos lentos. Beleza, o que você come? Ah, eu como uma coxinha. Vamos dar pro pão de queijo? Ah, mas Carol, continua sendo salgado, mas não tem a fritura. Então, assim, a gente trabalha de uma forma realista. Lembra que a gente tem ali as metas tangíveis? A gente precisa trabalhar de um modo que aconteça a mudança progressiva e não imediata. Por mais que a adolescente seja imediatista, a mudança ela vai ter que ser progressiva para que faça parte desse hábito alimentar, ok? Isso em outras, né, diversos outros ciclos da vida. E aí você tem as metas práticas para o planejamento do projeto de ano. Então, primeiro, definir o objetivo geral. O que é o objetivo geral? É tentar solucionar o maior problema. Qual é o maior problema? Nesse caso dos adolescentes, que eles se alimentam mal. Então, meu objetivo geral vai ser promover uma mudança dos hábitos alimentares saudáveis, dos hábitos alimentares, certo? Aí, definir os objetivos específicos. Quais são os problemas intermediários derivados do problema maior, o quanto queremos resolvê-los e em qual ordem? Então, vamos pensar. Promover a alteração dos hábitos alimentares por meio da introdução de novos alimentos. Demonstrar os malefícios ocasionados pelo consumo de alimentos gordurosos, por preparações feitas, né, à base de frituras, por exemplo. Então, você começa a definir esses objetivos alcançando o objetivo geral. Determinar os obstáculos, a gente tem que pensar naqueles erros que podem acontecer, né? Aquilo que pode impedir o desenvolvimento do meu trabalho. Para quê? Para que eu consiga contorná-lo. Determinar a metodologia. O que vai ser utilizado? Quais serão os métodos? Como que esse projeto vai ser realizado? Que é o que vocês estão fazendo. Vocês precisam pensar na maneira que vocês vão aplicar para que tenha uma resposta, correto? Determinar a necessidade dos recursos humanos, materiais,
todos os que nós vimos, os audiovisuais, e assim continuar. Para saber se eu vou ter pessoas disponíveis, se eu vou ter materiais e equipamentos disponíveis, que nem, por exemplo, quando a gente foi naquela ação social que fizemos o semestre passado, quando nós chegamos lá, recursos humanos, todos da igreja estavam envolvidos. E todos nos receberam muito bem, todos estavam uniformizados, cada um tinha sua participação. Então, ó, você vai entregar água, você vai entregar o lanche, você vai coordenar isso, você vai cantar. Você tem que ver para que tudo funcione, certo? Estabelecer um cronograma, que a gente já deixou isso bem claro. Quando vai acontecer cada um dessas etapas? Quando vai acontecer a execução de cada uma das atividades, de cada uma das propostas que você estabeleceu? E especificar a forma de avaliação, que é aquilo que vocês vão criar para avaliar, para chegar a um consenso de que sua ação em educação alimentar e nutricional teve uma resposta positiva ou negativa. Você quer sempre que seus objetivos sejam atingidos. Então, você tem que fazer essa avaliação para saber se você conseguiu. Se você não conseguiu, aí você vai precisar pensar em qual foi a sua falha para melhorar na próxima, certo? Dúvidas quanto a isso, pessoal? Sim ou não? E aí, traz uma frasezinha do livro de vocês. Conhecer o problema é a metade da solução. Por quê? O que vocês têm como reflexão dessa frase? Porque com isso você já sabe o que você tem que tomar as medidas, né? A serem tomadas com relação a isso, ou está estudando sobre o que fazer. Já é meio caminho andado, porque você não tem que procurar, você já sabe o que é. Exato. Se você já está preparado... que o mais difícil, na verdade, Carol, é você conhecer realmente qual é a causa raiz do problema, entendeu? Porque quando você consegue investigar a causa raiz realmente do problema, você vai conseguir achar a solução. Senão, você vai achar a solução paliativa. Paliativa. E aí, quando você conhece o problema, você tem aquela questão, né? Você conseguir achar essa solução e você tem aquela possibilidade de remediar, né? De remediar não, né? De prevenir. Porque se você previne que aquele problema aconteça, você vai estar o quê? Você vai estar promovendo uma intervenção muito melhor. Então, você consegue ali casar estratégias que vão te respaldar no seu ensinamento, no seu ato de educação, melhorando o ato de aprendizagem dos indivíduos envolvidos, certo? Belezinha, galera? E aí a gente tem a definição de plano, programa e projeto. Plano, vamos pensar em plano e programa naquilo para vocês tentarem entender a diferença. O que o governo faz em relação à nutrição? Planos e programas, certo? Então, eles são um pouquinho mais prolongados do que projeto. O plano, caráter mais global, tem uma duração aí de 4 a 10 anos e fixa grandes objetivos. Então, você tem planos aí nutricionais que perduram por vários anos a fim de, por exemplo, combater a fome da população. É um caráter mais global que vai levar mais tempo para ser executado. O programa, ele é mais específico. Por exemplo, o programa de aleitamento materno. Você tem esse programa direcionado para um público. Ele é inserido dentro desse plano a fim de melhorar aí, por exemplo, o combate à fome, o combate à desnutrição infantil. E ele fixa objetivos e metas mais concretas. Por quê? Porque se ele é mais específico, eu consigo especificar um pouco mais essas metas e esses objetivos. Só que ele tem um prazo um pouco menor. Então, plano, longo prazo. E programa, médio prazo. Então, enquanto um tem 4 a 10 anos, o programa vai ter de 2 a 3 anos. E aí você tem os projetos, que é onde se encaixa a educação alimentar e nutricional. Os projetos se encontram dentro dos programas, eles são mais característicos, ou seja, eles são mais diretos e concretos,
e tem um curto prazo, tarefas e ações bem detalhadas. Então, você quer trabalhar, por exemplo, com aquela mãe, você tem um programa de alimentação materna. E aí, dentro desse programa de alimentação materna, você vai fazer ali um projeto de estímulo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Como? Vai ensinar, por exemplo, a massagem da mama, a pega da mama, como que deve ser feito, como que deve ser segurada essa criança, que essa criança ela vai ter que abocanhar o seio, né? Então aí, dentro desse projeto, você vai ter as ações bem detalhadas para que você alcance o seu objetivo. Deu para entender a diferença? Então, plano engloba programa, programa engloba projeto, ok? Vocês estão com pressa de acabar e ninguém está me respondendo. Tô ficando magoada. Dúvidas, pessoal? Acho que não. Não. E aí temos os parâmetros que devem estar presentes em projeto. Eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal, que o projeto vai ser todo o corpinho do trabalho que vocês vão escrever. Então, vocês têm toda uma regrinha que nem vocês estão fazendo. Tem lá a capa, tem a BNT, tem tudo bonitinho, porque você vai entregar esse projeto para alguém. Por quê? Porque a partir do momento que você faz o projeto, alguém vai avaliar, vai aprovar a aplicação dele. Então, primeira coisa do projeto, título adequado. Você tem que ter ali algo que chame a atenção do seu trabalho. Por exemplo, estímulo ao aleitamento materno. É um título adequado, você vai falar do aleitamento materno. Como que você vai estimular? Então, aí, dentro da introdução, você vai explicar o problema. Foi lá analisado que as mães, elas têm, principalmente mães adolescentes, né? As mães adolescentes, elas têm um problema, uma dificuldade em amamentar o seu bebê. Aí você vê que tem ali uma formação, uma mama infantil, aquela pessoa, né? Aquela mulher, aquela menina vai ter uma dificuldade para amamentar porque ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, você tem ali seu problema, diagnóstico e justificativa. Depois você traça objetivos gerais e específicos, materiais e métodos, o que você vai utilizar, como que você vai fazer essa pesquisa ou foi feita, forma de avaliação, cronograma de realização e referências. E aí, isso daí lembra o que para vocês? Vocês ainda não estão nessa fase, mas isso daí é um corpinho, por exemplo, de um TCC. Para vocês verem que tudo tem o seu começo, meio e fim. E aí, quando vocês executam um trabalho desse, vocês já vão colocando muita coisa em prática. Então, o projeto, você precisa apresentar tudo, o seu diagnóstico, o objetivo, como que você vai cumprir com esse objetivo, vai alcançar, e como que você vai fazer a avaliação se você realmente cumpriu com a sua proposta. E depois você vai colocar as referências. Referências do quê? Da onde você tirou essas ideias? Quais foram os autores referidos? E aí tem uma outra coisa que envolve. Esse projeto, ele tem que estar em que linguajar? Como que você deve escrever esse projeto? Por exemplo, um líder ali de bairro pediu para você fazer um projeto de alimentação, de nutrição, de educação alimentar e nutricional. Você vai lá e você vai escrever da melhor maneira possível, vai pegar todas as referências da nutrição do mundo e vai entregar na mão dele. Mas ele não tem nada a ver com nutrição, ele vai entender? Não. Ele vai entender a sua proposta? Não. Não, nesse caso a gente vai ter que fazer uma linguagem simples. Então, aí o projeto, vocês vão ter que colocar ali em um linguajar técnico, não vai deixar de ser técnico, não vai deixar de ser científico, mas você vai ter que se encaixar ao público que se atende. Até porque quando vamos pensar em um projeto multiprofissional, dentista é obrigado a saber de nutrição? Fisioterapeuta é obrigado a saber de nutrição? Não. Mas a gente está ali em uma equipe multiprofissional, então a gente tem que fazer um linguajar acessível. Até porque se vierem falar de mim, né, para mim, sobre dentes, eu não vou entender nada. Então, se ele quiser que eu entenda, ele vai ter que colocar um linguajar. E aí, vocês vão adequar o linguajar do projeto de vocês, a escrita, ao público destinado. Beleza?
Dúvidas? Não. 8h40 e dei as 2 sessões. Ufa, graças a Deus. Que absurdo. Parabéns. Parabéns, Muito Carol. bem. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Só no dia da prova, que a gente vai fazer consulta à professora, querida do coração. E a prova é DIB. Isso não quer dizer que a problema, professora gente, não pode passa pra auxiliar os você. alunos. A professora não sabe de nada no dia da prova. Essa matéria ela é gostosa porque, eu não sei vocês, se vocês sentem isso, mas na época que eu estudei, eu sentia que ela era uma matéria mais leve, então era mais fácil assim de entender, de levar. Eu gostava bastante dela, como ainda gosto. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, me avisem. Eu prefiro ela do que Poan. Eu também. Muito Espero mais. que Eu gosto seja- dessa matéria. Eu espero que seja a matéria e não a Carol. Não, é a Por matéria favor. mesmo, Carol. Tá bom. Pô, eu tenho a aversão, já falei pra ti. É a aversão de verdade mesmo. Lilian, dá um jeito na Paula, Lilian. Rose, dá um jeito na Paula. Sandra. Em todo breve mundo. nós vamos trabalhar juntas, Paula. Nunca Ai, na minha vida. vai ser muito divertido. A Paula ela Eu vai continuo, se olha, achar se eu tiver que atuar em Poan, eu continuo na área de TI, gente. Você vê como é a Paula, aversão. é que você não vivenciou Poan, mas eu concordo com a Lilia quando você parece ter perfil. Não tenho. Tem. Odeio cozinhar, odeio fritar um ovo, até. Odeio cozinha. Por isso que eu falei pra você, se eu pensasse que nem você, eu ia morrer. E se depender de mim pra fritar um ovo, não frito. Eu terceirizo essa Olha o parte. preconceito, Paula. Quem falou para você que nutricionista frita ovo? Não, mas eu odeio cozinha. A gente vai Quem falou administrar pra uma você cozinha. que Se eu odeio Poan- administrar uma casa. É só cozinha, é só administração e finanças, nega. Na Então- verdade, o que você menos faz em UAN é ficar na cozinha. É da hora, é frenético o negócio. É muito gostoso essa parte administrativa. Não, Gente, já boa fiz administração noite, de até empresa, não amanhã. gostei, não. Beijo, Mari. Vai com Deus. Pessoal, quem não me entregou o trabalho, então até sábado eu aceito. Depois de sábado eu não aceito mais, porque eu não vou conseguir corrigir e dar o feedback para vocês, tá bom? Tá bom. Não, Carol, o nosso tá bem adiantado. É que a gente achou que a data era a próxima semana, próxima quinta, sério mesmo. Aí não esquece que depois, sem ser essa semana, na próxima, aí tem a entrega da terceira parte. Tá? Tá bom? Então você vai corrigir a segunda, fazer recomendações, e aí nós vamos corrigir isso que você falou e entregar mais a terceira parte, é isso? Então na terceira parte tem que estar um espetáculo. Tem que estar tudo corrigidinho, tudo bonitinho. E aí o que vai acontecer? Eu não consigo fazer isso amanhã de jeito nenhum. Então eu vou fazer entre sábado e domingo para começar a devolver esse trabalho para vocês. Certo? Beleza. Mas o mais grosso vocês já fizeram. Então, assim, vocês já podem adiantar, por exemplo, o PowerPoint, já pode começar a fazer um anexo e depois só corrigir as pontuações que foram feitas. Ok. Tá bom? Ok. Sim, senhora. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada por hoje, ok? Bom descanso para vocês e até amanhã. Carol, nem fique com saudade com a gente, que até amanhã. Morro de saudade de vocês. Não, Você nem não precisa imagina. ficar, não, que amanhã a gente vai estar juntinho de novo. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. gente. Tchau. Bom descanso. Boa noite, pra você. Carolzinha. Tchau, Tchau, gente. meu bem.